Isso. Graças e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Eu vou dividir a palavra com os irmãos. A paz, Cleiton. Se puder abrir aqui para nós um telão, se conseguir, Salmos 19. Se conseguir na nova linguagem no dia de hoje, sabe, NTLH, fica mais fácil para todos compreenderem, se conseguir. Se não, na NVI mesmo. Graça e paz, Senhor. Eu vou em oração mais uma vez ao Pai, enquanto os irmãos abrem Salmos 19. Senhor, nós, mais uma vez, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, por o Senhor nos trazer até aqui. Não foi à toa, não foi coincidência que cada um de nós estejamos aqui nesta noite, Pai. Aprove a teu coração, Senhor, nos trazer até aqui para que sejamos guiados, direcionados pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que haja mudança em nossas vidas, e nós te agradecemos por isso. Abençoa cada um que aqui está, abençoa aqueles que estão ainda a caminho da igreja, que é aqueles que possam estar ainda se locomovendo, vindo para cá, e que a tua obra seja feita nesta noite, Senhor, que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Amém. Então, Salmos 19, eu vou ler junto com vocês aqui, através do telão. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso, nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Amém. Glória a Deus. É um Salmos bem interessante, porque se você pegar a primeira metade dele, né, a metade dos versos aí, vocês vão ver o salmista, né, ele apresentando Deus como ele é, né? É um Deus onde ele conhece todas as coisas, ele construiu todas as coisas que existem, ele criou o universo, ele criou o mundo, ele criou o planeta, todos os seres vivos, e ele conhece a profundidade de tudo aquilo que ele criou. E o que a gente conhece como o sol, que o sol seria o quê? Algo de tamanho esplendor, não é nada comparado a Deus, é apenas um raio da glória de Deus, mas não é a luz
completa da glória de Deus, é apenas um raio. Quando a gente vê a beleza que há na terra, que há no mundo, essa beleza que é esplendorosa aos nossos olhos, o céu que nós deveríamos contemplar todos os dias, é apenas uma fagulha do que é a glória de Deus. É apenas uma fagulha. E esse Deus, ele é todo poderoso, é um Deus que compreende não só a nossa prática, o que a gente faz no dia a dia, mas ele compreende a intenção que está por trás de cada prática. Ele compreende a intenção que está por trás de cada pensamento nosso. Eu não consigo imaginar o que você está pensando aí agora na tua mente. Eu não consigo alcançar e entender. E mesmo que eu ouvisse o teu pensamento aí agora, ou mesmo que você conseguisse ouvir o que eu estou pensando aqui agora na minha mente, ainda assim você não compreenderia por que eu estaria tendo esse pensamento. Agora, Deus não. Deus entende e conhece até a intenção do teu pensamento. Aquilo que nem chegou na tua mente ainda, que de repente está aqui no coração, ele já compreendeu. Ele já entende. Por isso que só ele pode nos julgar, né? Só ele pode julgar o homem. E aqui, nesse mesmo Salmos, na segunda parte desse Salmos 19, Davi, ele começa a falar assim: Senhor, me purifica. Porque primeiro ele reconhece que Deus é grande, ele começa a reconhecer o tamanho de Deus. E depois, em segundo lugar, ele começa a reconhecer que esse Deus grandioso, só ele pode nos limpar e nos purificar daquilo que é infinitamente pequeno dentro de nós, mas que pode nos derrubar, que é o nosso pecado. Davi, nesse salmo, ele começa a entender, ele começa a compreender que o pecado, ele não nasce quando eu cometo o pecado. O pecado, ele nasce como uma sementinha pequenininha, uma intençãozinha pequenininha, bem pequena dentro do nosso coração. Uma vontade, às vezes até mesmo uma negligência da nossa parte. Mas isso aqui Deus perdoa, isso aqui Deus entende o meu coração, Deus conhece o meu coração. E é perigoso quando a gente fala isso, porque ao mesmo tempo que a gente está reconhecendo que é pecado, a gente está dizendo que não é tão importante. E é ali que nasce o pecado. É na nossa negligência, em a gente não levar tão a sério o que nos leva a pecar. Fiz uma pequena introdução aqui para a gente começar a entender isso. Em Salmo 19, lá no verso 12 e 14, está dizendo assim: quem pode discernir os próprios erros? Qual é a pessoa que pode discernir aonde ela está realmente errando? Davi está confirmando aqui, dizendo assim: eu não sou capaz de discernir, entender, compreender por que eu erro tanto, por que eu fui levado àquele pecado grande. Não se esquecendo que Davi foi um grande homem de Deus, um homem virtuoso, um homem que obedeceu a Deus em muitas coisas, mas Davi também foi um péssimo pai, muitas vezes, e foi um homem assassino. Ele, por causa de um adultério, ele levou um homem à morte. E então Davi sabe do que está falando. Ele fala assim: poxa, como que pode, né? Como eu, um servo de Deus, ter caído de tamanha forma? E é por isso que nesse salmo, nessa oração, ele está dizendo: quem pode discernir os seus próprios erros, se não for Deus, né? E aí ele fala para Deus assim no verso 12: Senhor, absolve-me dos meus pecados que são ocultos, os meus erros que são ocultos. Ou seja, tem pecados que eu enxergo, tem coisas que você, a gente fala: poxa, isso aqui é um pecado que eu preciso consertar. E a gente precisa se consertar mesmo. Porém, tem alguns outros pecados que a gente não enxerga, de tão pequeninos que eles são. E a gente deve orar para isso. Senhor,
Absolve-me até dos meus pecados que me estão ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo. Você vê que a soberba, né, você achar que você já se livrou de todos os pecados, que você já é uma pessoa livre de cair, a soberba, ela pode te derrubar. Que ela não me domine. E aí ele fala, então eu serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Verso 14. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Uma coisa que a gente precisa entender com esse texto de Davi é que Deus vê. Deus vê não só as galáxias, tudo aquilo que é grande nesse universo. Deus conhece cada estrela que tem nesse universo, pelo teu nome. Ele conhece cada estrela. A palavra de Deus diz que todo o universo cabe na palma da mão dele e tudo mais. Só que ele também enxerga o que é pequeno. Deus vê a intenção de cada gesto nosso, ele vê a intenção de cada palavra nossa. Às vezes eu estou falando palavras para alguém aqui e eu estou me gabando e eu estou achando que eu estou fazendo algo muito bom, muito maravilhoso, e Deus sabe muitas vezes que a intenção do meu coração não é essa, a minha intenção é maligna muitas vezes. Deus vê tudo, Deus vê o pensamento antes mesmo do pensamento. Antes de eu pensar, Deus já conhece. A intenção antes da intenção, Deus conhece. Em Hebreus 4:13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eu vou ler aqui. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Deus não descobre nada, tudo está aberto diante dele. E, irmãos, o que eu queria, para fechar esse pensamento aqui, tenho muitas coisas para falar, mas senão eu vou ficar abrindo muito, depois eu não vou conseguir fechar tudo. Que nós comecemos a entender que a gente tem que buscar isso. A gente começar a levar a sério os nossos pecados. A gente começar a entender que o pecado é tudo aquilo que a gente adora ao invés de Deus. Tudo aquilo que a gente adora e que é contrário à vontade de Deus, isso é pecado. Muitas vezes o que nos aprisiona e nos impede de crescermos espiritualmente, é aquilo que nos impede muitas vezes de fazermos a obra de Deus com excelência, com ousadia, aquilo que nos impede muitas vezes de sermos instrumentos poderosos na mão de Deus, muitas vezes é o quê? São os nossos pecados escondidos. Tem muita idolatria no nosso coração que é escondida, tem muita idolatria, a gente idolatra, sabe? A gente tem mandingas que a gente segue até hoje. Tem cristão dentro da igreja que ainda acredita em horóscopo. Tem cristão ainda dentro da igreja que ainda acredita, sabe, em muita coisa, e aí a gente não cresce espiritualmente. O que a gente precisa desvencilhar disso. E como que a gente consegue desvencilhar disso? É através do que Davi está fazendo no Salmos 19. É através da oração. Através da entrega verdadeira. Através da busca pelo Deus verdadeiro. Não o Deus da vitória, o Deus do triunfalismo, o Deus da prosperidade, o Deus que vai te dar um carro, o Deus que vai te dar um emprego bom, o Deus que vai te tirar dessa casa e vai te levar para uma casa melhor, para um bairro melhor. Não é isso. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, aonde nós devemos nos humilhar.
E aí, essa humilhação é através do quê? Da verdade, da busca da verdade, de nós sermos sinceros e diretos com Ele quando nós somos fracos, e quanto mais nós reconhecemos que nós somos fracos na presença dEle, mais Ele nos faz forte, mais Ele nos traz a consciência, mais Ele consegue nos preencher, e aí há uma mudança, uma transformação. Os grandes homens da história do cristianismo, os grandes homens, e até homens e mulheres, quando eu falo homens, não é só homem masculino, mas os grandes homens e mulheres que foram usados por Deus, eles tiveram uma grande transformação através da oração. Através da oração, através da entrega verdadeira ao Deus Criador, que aí você consegue, eles foram realmente preenchidos pelo Espírito Santo. E nesse preenchimento com o Espírito Santo, eles conseguiram fazer grandes milagres. Não para a glória deles, mas para a glória do nosso próprio Deus, né? Do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. E é essa a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse início de culto, para que nós tenhamos essa consciência, tá? Espero que a mensagem tenha chegado ao coração de vocês, que o Espírito Santo traduza o que eu disse aqui, nesses poucos minutos, e que o nome dele seja glorificado sempre. Isso é só o início do nosso culto, agora nós vamos louvar ao Senhor, né? Aproveitar aí o louvor, a adoração ao nosso Senhor, e daqui a pouco a palavra, né, o sustento aí que nós vamos ter como pastor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.